Fazendo as devidas apresentações, Ricardo Orefsi é ombudsman e sócio do Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina e um dos nossos maiores clientes também, um parceiro de longa data, e é um prazer ter o Ricardo aqui hoje. Nosso tema de hoje é liderança e o futuro das organizações. Eu tenho sido um líder melhor à medida em que eu tive o privilégio de ter contato com pessoas que foram me dando toques, me fazendo críticas, me ajudando a enxergar os meus erros. E, primeiro, eu precisava estar aberto. Várias vezes eu não estava, né? Acho que também a gente tem que pensar como é difícil, né? Um processo efetivo de estar aberto, de ter conexão com as nossas próprias oportunidades. Talvez do pessoal que esteja nos assistindo, nem todo mundo saiba o que realmente faz um ombudsman, né? Que é uma palavra já não tão nova, mas que ainda não é conhecida por todo mundo. Eu acho que essa, entre as suas funções, talvez seja uma das principais, então eu queria que você explicasse para a gente o que faz um ombudsman. De que o ombudsman precisava primeiro que as pessoas se expressassem rapidamente. Então não adianta a gente falar dos grandes problemas quando ele já explodiu ou quando as pequenas coisas não apareceram. Então a gente foi entendendo que muitos dos casos difíceis que a gente estava lidando, a situação já vinha acontecendo durante um bom tempo. Então a reflexão começou, poxa, mas se já vinha acontecendo, por que não apareceu antes? Então, olá, bem-vindos. Este é mais um episódio do Atma Talks, um programa de conversas significativas e importantes, mas que nem sempre conseguimos fazer no nosso ambiente profissional, mesmo nos ambientes fora do trabalho. Eu sou o Edu Afonso, da Atma Genos, e hoje aqui comigo tenho Ricardo Orefsi. Um prazer ter você aqui comigo, Ricardo. Boa, Edu. Obrigado pelo convite, muito legal sempre a gente poder parar para refletir e ter uma conversa com essa calma, com a tranquilidade que você já começou me deixando, já ajuda, né? Faz bem para a gente refletir juntos. Obrigado. Boa. Bom, Ricardo, fazendo as devidas apresentações, Ricardo Orefsi é ombudsman e sócio do Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina e um dos nossos maiores clientes também, um parceiro de longa data, e é um prazer ter o Ricardo aqui hoje. Nosso tema de hoje é liderança e o futuro das organizações. É um tema sempre quente, importante e dá abertura para que a gente fale de muitas coisas, né, Ricardo? Então, para aquecer a nossa conversa, a gente estava conversando aqui um pouco no nosso aquecimento. Queria te perguntar como você chegou até aqui em termos de Itaú Unibanco. Já não é um ano, não são dois, são 25 anos de banco, né? 25 anos. É bom, né? Eu gosto de parar e refletir sobre a nossa história. Acho que nos faz nos conectarmos com a gente mesmo, né? E acho que toda vez que eu penso em falar sobre a história do banco, a gente tem que também falar sobre a gente de forma ampla, né? Então, antes de tudo, né? Eu sou o Ricardo Orefsi, gosto de dizer assim, eu tenho uma família que tudo que eu faço tem a ver com querer orgulhá-los nas nossas pequenas e recorrentes atitudes. Eu tenho um casal de filhos, uma menina com 15, a Bia, o Pedro com 13, e acho que essa reflexão sempre em poder, em cada atitude, poder pensar que tipo de exemplo a gente está dando para eles, é o que também me move como cidadão acima de tudo, mas para dentro do banco, 25 anos é uma jornada, né? O tempo passa, né? Entrei como estagiário e eu falo que eu tenho muita gratidão. Acho que é muito bom poder falar de gratidão, né? É uma troca, né? Eu entrego, eu me esforço, eu me dedico pra caramba, mas eu sempre tive muitas oportunidades. É muito legal estar numa empresa que a gente sente essa conexão, né? De passar ao longo do tempo e falar que continua valendo a pena, né? E poder olhar para frente, como a gente gosta de dizer no banco, né? Sempre querer construir
um banco melhor, um país melhor, acho que faz toda a diferença, né? E esses 25 anos, eu falo que eu pude estudar, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, de fazer duas pós-graduações, um mestrado, com apoio do banco, né? Eu gosto muito de estudar, passei por diversas áreas, passei por crédito, cobrança, sou engenheiro e eu cheguei no Ombudsman há 7 anos, a gente já vai falar um pouco mais sobre essa jornada, mas é uma história que faz valer a pena, né? Tem que valer a pena todos os dias, e é assim que eu penso, é assim que eu acredito. Mas sempre bom também falar da gente como pessoa, né? Sim. Eu gosto de correr, eu gosto de ler bastante, eu falo, a gente tem que cuidar da gente mesmo para que a gente possa entregar. Então, é assim que eu procuro fazer valer a pena cada dia. Eu acabei não me apresentando, ainda que eu participei de outros episódios do Atma Talks, né? Como sou um dos sócios da Atma Genos, tenho uma atuação de 35 anos também, né, no mercado de consultoria, e eu tenho também muito orgulho da família, né, que eu fui constituindo. São 3 filhos, 2 enteados, né? Voltei a ter um pet agora, essa semana, então estou empolgado aí com mais um membro, uma cachorrinha que chega em casa. E sou engenheiro também, então a gente vai estar aqui falando de liderança e outros temas, que são temas normalmente de profissões não necessariamente de exatas, né? Mas, sem dúvida, a formação em exatas também nos trouxe algum repertório. Pode ser que ainda hoje na conversa isso apareça. Eu vou te perguntar muito especificamente qual é o papel de um ombudsman, o que faz um ombudsman, e também como isso apoia a liderança do Itaú em diversos aspectos, né? Mas vou te fazer daqui a pouco essa pergunta. Eu acho que, para começar, queria checar de uma forma mais ampla mesmo, como você tem visto o papel da liderança do banco ao longo desses anos que você está lá, seja como líder, seja como um profissional hoje que tem uma atuação full-time para apoiar a liderança do banco, né? Mas como você tem visto a liderança do banco e a evolução dela ao longo desses anos? Quando eu penso na liderança, assim, a primeira reflexão é o quanto a gente precisa se esforçar continuamente para se transformar, para fazer frente às mudanças. E eu acho que no banco, esses últimos anos, tem sido uma jornada muito de uma humildade em entender a necessidade de uma transformação. Eu acho que a liderança fala muito sobre isso, né? A gente precisa entender o impacto que a gente causa, o exemplo que a gente tem e impacta as pessoas. E dentro do banco, quando eu olho a jornada desses últimos 25 anos, eu sempre procuro falar lá dentro, assim, quem está chegando mais novo, né, Edu, ajuda a gente a transformar também, ajuda a gente a entender o que impacta essa nova geração, esse novo momento da sociedade. Então, acho que tem que ser uma troca, né? Porque há 25 anos atrás a gente tinha um contexto não só dentro do banco, mas de uma sociedade onde talvez a liderança era exigida de uma postura ainda mais forte, intensa, talvez até diretiva, e deu muito certo ao longo do tempo. Acho que é uma jornada de transformação. Então, ao mesmo tempo, quando a gente vê a evolução do banco, ela também tem passado pela natural evolução das pessoas como líderes, onde a gente precisa estar enxergando mais a busca de ouvir as pessoas, de entender, de respirar, de ajudar e não só direcionar, né? Então, eu olho para trás e falo, caramba, né, como é bom enxergar que hoje a gente está evoluindo. É bom olhar para trás e ver como a gente evoluiu e pensar o quanto para frente a gente tem que continuar evoluindo. Então, acho que a jornada para mim dentro do banco e fazendo parte dessa busca, né, de evolução, é de ver um interesse genuíno em falar, vamos aprender, né? A gente tem falado na nossa cultura, vamos de turma, né? A gente não sabe tudo, são fatores
muito fundamentais, uma liderança que está muito mais aberta, generosamente para aprender, sem deixar de ter aquela nossa postura sempre focada na transformação e fazer acontecer, né? Acho que está um orgulho muito grande do quanto a história do banco tem a ver com a capacidade de fazer o resultado acontecer, mas por meio das pessoas e cada vez mais focado no cliente. Então, acho que a jornada de liderança tem sido uma jornada contínua de erra, aprende, se transforma, mas tem abertura para saber como continuar evoluindo. Então, para mim, está sendo... É prazeroso, né, poder, depois de 25 anos, falar, pô, estou num momento muito legal, né, muito interessante de ver como o banco se transforma. Mas, poxa, há 10 anos atrás eu também olhava dessa forma. Então, acho que a gente está em constante evolução. Eu acho que talvez isso é uma das coisas que faz o banco chegar e continuar onde ele está. Aí, eu estava aqui pensando, o primeiro trabalho que eu fiz para o Itaú foi em 2001. Então, não são 25, mas são 24 anos. Então, me sinto muito à vontade, né, de fazer essa conversa com você, porque nesses 24 anos, também o meu trabalho tem sido, né, da Atma, acompanhar esses líderes nessas transformações. E é bem o que você falou, aquilo que há 24, 25 anos atrás era importante, era inovação, estava à frente no mercado, hoje, olhando em retrospectiva, não serviria mais para o recorte atual da sociedade, dos desafios do negócio, da complexidade onde o banco atua. E então, ser líder ou exercer papéis de liderança também tem sido cada vez mais demandantes de múltiplos conhecimentos técnicos, porém com muito mais, talvez, amplitude e resiliência para outros conhecimentos diferentes. Por exemplo, segurança psicológica é um outro tema que também quero te perguntar. Sei pelas nossas conversas e por tudo que a gente tem trabalhado junto, que você foi se especializando, entre outras áreas, bastante nesse tema de segurança psicológica. Mas essa abertura, essa amplitude de um líder ou de lideranças para temas antes não tão pautados dentro do mundo organizacional, como emocionalidade, estados de ânimo, como essa pessoa faz as conversas que faz, hoje são temas que vão para além das fronteiras do banco, né? A gente estava conversando agora há pouco também, né? E você me contando que faz palestras em outros ambientes, né? No ambiente educacional, escolar, seja apoiado ou apoiando as instituições do próprio banco, né? Ou escola dos filhos, ambientes sociais, religiosos, ou seja, eu sinto que hoje os temas de liderança, eles permeiam a nossa vida, né, em sociedade em diversos papéis. Como pais, talvez hoje fique mais claro a gente perceber que liderança eu exerço em diversos momentos, não só no trabalho, né? Então, queria checar e voltar com você, talvez do pessoal que esteja nos assistindo, nem todo mundo saiba o que realmente faz um ombudsman, né? Que é uma palavra já não tão nova, mas que ainda não é conhecida por todo mundo. Eu acho que essa, entre as suas funções, talvez seja uma das principais, então eu queria que você explicasse para a gente o que faz um ombudsman. Ombudsman é uma palavra, né, por si só um pouco diferente, né? Ombudsman é uma palavra sueca, que o significado é o representante do povo. Mas aqui no banco, o Ombudsman é um canal interno que lida com as diversas situações, problemas, das situações às vezes mais simples, das mais complexas, como o assédio sexual, a discriminação, que infelizmente permeia a nossa sociedade. Então a gente lida com esses diversos temas entre os colaboradores do banco, entre colaboradores e terceiros. Então a gente tem um papel efetivo de
ajudar a tratar cada um dos problemas, dos menores aos maiores, mas sempre atrelado ao nosso código de ética, a busca que a gente tem o orgulho de falar, né, do que você conhece bem, mas a gente gosta de falar que aqui ética é inegociável. Então, esse é um valor profundo que permeia as nossas atitudes. Então, hoje eu falo que é um privilégio fazer parte de uma equipe que lida efetivamente com os problemas e os dilemas dos 90 mil colaboradores, 90, Que é um 100 mil super colaboradores recorte do da banco. sociedade, né? Eu ia Porque comentar justamente disso, né? À medida em que a gente faz 7 anos que eu estou nesse papel e eu tenho contato com as diversas situações, problemas, situações que não são simples, mas a gente é um extrato também da sociedade, a gente tem que entender o quanto a gente está numa sociedade com muitas questões para evoluir, aprendizados, e então a gente lida fundamentalmente tentando ajudar as pessoas. Eu falo, a gente lida com os dilemas, mas eu gosto, quando meus filhos me perguntam o que eu faço, eu falo, eu ajudo as pessoas. Acho que esse é um propósito, essa é uma busca até de trazer um pouco mais de leveza para um contexto que não é simples, né? E, ao mesmo tempo, o Ombudsman no banco, ele já tem 16 anos e é um canal que tem aprendido continuamente, junto com a evolução do banco, a construir um ambiente mais aberto, a construir um ambiente onde as pessoas precisam se sentir à vontade para se expressar. E a gente vai falar mais disso, mas parte também para dentro do nosso canal. Então, a gente vem nos últimos anos tentando, e é uma tentativa, é um esforço, né? É uma conquista da confiança das pessoas para que elas se expressem das pequenas às grandes questões. Então, a gente faz parte de uma série de questões que o banco tem naturalmente para promover um ambiente cada vez mais aberto, atrelado à busca contínua de que aqui ética é inegociável. Sim. Mas eu já pego o gancho do que trabalhar no Ombudsman nesses 7 anos é uma experiência de vida. É uma experiência de vida porque a gente tem contato com pessoas e perfis muito diferentes, né? Eu falei, né? Tenho 25 anos de banco, trabalhei até 2018 em áreas muito mais ligadas ao varejo, a crédito, cobrança. Obviamente conheci muita gente, mas nesses últimos 7 anos é um privilégio, né? Poder conversar com o banco inteiro, com as diversas áreas, perfis, níveis hierárquicos, histórias de vida diferentes. Então, para mim, eu falo que é um privilégio de vida conversar com as pessoas diferentes. Então, eu tenho aprendido muito à medida em que eu lido com as pessoas, mas eu sempre gosto de trazer essa reflexão. O ser humano é tudo igual, Edu. O ser humano é tudo igual. Não importa se é o estagiário, não importa se é o diretor, não importa a sua história. Quando a gente se conecta, e acho que essa é uma questão fundamental, se a gente não se conecta, se a gente não gera confiança com as pequenas questões, com o olho no olho, com o sorriso, com a empatia, com o esforço genuíno em ouvir, e vamos falar mais de ouvir, que eu acho que é um ponto relevante, quando a gente gera essa conexão, as pessoas se expressam, elas são todas iguais, elas choram, elas riem, elas têm os mesmos problemas, o mesmo impacto emocional. Então, a gente aprende que emoção é algo intrínseco, né? Você chegou a comentar do quanto a gente vem do ambiente, acho que na sociedade, nas empresas, onde a gente foi treinado ao longo do tempo, no passado, como se fosse possível separar as emoções do lado profissional. Acho que é uma falsa ilusão de que a gente consegue separar. Nós somos seres íntegros, né? Então, acho que essa jornada de conversar com pessoas diferentes me faz aprender profundamente sobre o ser humano, aprender sobre mim, né? Sobre eu mesmo, né? E acho que a partir dali a gente consegue entender o quanto a gente precisa falar assim de sentimento, falar assim sobre conexão humana, tal. E eu também já pego o gancho ao mesmo tempo, é uma posição, né, do muito solitária, muitas vezes, né? É difícil você ter. Acho que é importante que eu te devolvo, mas eu queria trazer essa clareza, né? Conhecendo muitas empresas ao longo desses 35 anos que eu atuo em consultoria, eu tenho assim muito orgulho de participar tão próximo do banco, do Itaú, por conta da seriedade com que o Ombudsman
é tratado. Na governança, por exemplo, né? Quer dizer, você reporta diretamente ao Milton, que é o presidente do banco, e aqui não estamos falando de hierarquia pelo status, mas de hierarquia pela autonomia, porque se houvesse um problema com um vice-presidente do banco, alguém num nível muito alto, você também precisa ter essa isenção, essa autonomia, para poder lidar deste tema diretamente com o presidente e o membro do comitê executivo do banco, né? A gente lida com 3 princípios fundamentais. Uhum. A confidencialidade, a neutralidade, que também é um exercício contínuo de ouvir sem julgar, e a independência, e eu acho que é um respaldo profundo que o banco nos traz, não só como Ricardo, ombudsman, mas para todos os colaboradores, a independência, né? O fato, sim, do canal o ombudsman como um todo reportar diretamente para o CEO do banco, é uma demonstração, uma busca de mostrar para todos os colaboradores que todas as pessoas são tratadas da mesma forma, independente do nível hierárquico. Eu acho que esse é um valor importante que nos respalda também e traz mais segurança para as pessoas, né? Então, acho que eu tenho clareza do quanto essa independência faz total diferença para que a gente se sinta seguro para lidar com o ser humano, com as diversas questões, com as relações, né? Claro. Então, é um valor importante. Eu acho que nas empresas, né, aqui quanta gente nos assistindo, eu converso com muita gente, é bom compartilhar, aprender, estamos super abertos sempre, mas eu vejo como a questão da independência é algo que nas empresas ainda muitas vezes a gente não encontra ou vê processos semelhantes, então eu também me sinto muito prazer e um orgulho poder estar numa empresa que dá esse respaldo, né? Eu quero confessar algo para você, de verdade eu nunca te falei, e não tenho orgulho do que eu vou falar, mas a Atma Genus é uma empresa pequena, né? Nós temos um grupo de 30 pessoas internas trabalhando full time conosco e um grupo de 60 consultores que orbitam aí a nossa rede, né? E ainda assim nós tivemos recentemente um problema muito sério de assédio dentro da organização, um problema que nos machucou muito e que a maneira que a gente acabou lidando com essa questão foi muito pautada no exemplo do banco e no seu papel, né? Nós criamos há 1 ano e pouco atrás, por conta desta questão, um canal de denúncias. Então hoje a Atma tem no site aberto para clientes, para os consultores, para o time interno, um canal de denúncias que é um espaço também confidencial e independente, muito inspirado no modelo do banco. Legal. Então, não tinha tido a oportunidade de falar, mas na hora de uma dor inesperada, e por aí também dá para a gente antever que em 90 mil pessoas, como um próprio recorte da sociedade, esses temas se ampliam em quantidade, em complexidade. E aí, trazendo um link para a liderança, eu queria te perguntar em que momento você e o banco perceberam que daquilo que chegava no ombudsman, muitas questões eram questões que poderiam ter um tratamento preventivo, de maneira até que ampliou a sua atuação, né? Depois eu quero te escutar sobre a estrutura hoje da sua área, mas eu sei e quero te ouvir agora como foi chegar numa atuação onde não é só ombudsman, literalmente, como canal de escuta, denúncia, e também esse trabalho com liderança. Primeiro, é sempre difícil lidar com situações, mas que legal que vocês construíram e acho que a vida é assim, né? A gente vai refletindo, vai aprendendo, vai conversando e vai desenvolvendo algo para evoluir, né? Olhar para trás e falar o que a gente aprendeu. Mas antes de responder, acho que lidar com o problema sempre é uma oportunidade de entender o que a gente pode fazer melhor. E quando eu falo, né, da independência, fiquei refletindo, a independência traz uma responsabilidade ao mesmo tempo enorme, Claro. né?
E não é o Ricardo que, poxa, não, a gente tem um respaldo, né? Eu acho que as empresas precisam trazer um respaldo muito forte para que esses processos gerem confiança e segurança. Então, eu vejo quanto no banco, o banco dá esse respaldo. Então, quando eu falo da independência, ela está atrelada a processos muito claros, a um código de ética muito bem definido, né? Então, é ser independente para ter a capacidade de fazer valer aquilo que está descrito como nossos princípios, como nossos valores. Então, eu acho que são coisas que se suprem. Não adianta ter independência se você não tem um respaldo claro para garantir que você trate todas as pessoas da mesma forma. Então, eu acho que é um conjunto que leva a gente a passar segurança e eu sempre... Não é agradecer a confiança passada e fazer por merecer a confiança futura. Porque é em cada conversa, em cada atitude, em cada demonstração que a gente vai gerando tranquilidade e segurança. E é o que eu espero que continue sendo cada vez mais para os 90, 100 mil colaboradores. Então, acho que fala um pouco sobre isso quando a gente pensa na importância em que as pessoas não tenham receio de se expressar. Porque aí fazendo a conexão, né, com a sua pergunta, o ambiente aonde as pessoas não se consigam trazer um sofrimento ligado a uma situação de assédio é algo que implicitamente as demais questões, uma dúvida do dia a dia, uma discussão por um tema técnico, como é que ela vai, se ela não se sente segura, ela não percebe que tem um apoio para lidar com as situações mais críticas, como está passando por um contexto de assédio, como é que ela vai lidar com as situações mais simples. Então, eu acho que ter um canal de denúncia, ele também respalda o fato de que os valores mais intrínsecos precisam ser tratados, senão as pequenas coisas também não vão aparecer. Por outro lado, a jornada também do ser humano é ter, para mim, uma clareza de que a gente precisa instruir, precisa educar. Não dá para achar que é simples entender puramente o certo e o errado sem um processo educacional, porque a sociedade está evoluindo, né? Fazendo uma relação clara. Há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não falava de diversidade. Exato. Há 10 ou talvez até menos tempo, vários comerciais de televisão não podiam ser, hoje não podem ser publicados. E aí você fala assim, por quê? Porque a sociedade naquele momento entendia, permitia, e ela vai evoluindo, e que bom, né, que seja assim. Então, tem várias questões que a sociedade está em transformação, falando mais, entendendo mais o impacto das relações, e acho que isso tem um olhar de como a gente precisa ajudar a instruir, porque a gente foi treinado de uma forma, vem de uma sociedade, de novo, onde uma brincadeira, muitas vezes, era visto como algo natural, brincadeiras que afetam o outro, ironias que estão ligadas a piadas preconceitos. capacitistas, sexistas. Então, quando a gente vem de uma sociedade que a gente foi treinado assim, a gente também precisa ter a clareza de que a transformação ela não ocorre sem o olhar educacional, a prevenção, a empatia de entender que muita gente, sim, precisa mudar o comportamento, mas precisa aprender, né? Então, o que a gente foi entendendo ao longo desses últimos 7 anos, junto com uma jornada de evolução do banco, não é só o canal, mas de que o Ombudsman precisava primeiro que as pessoas se expressassem rapidamente. Então não adianta a gente falar dos grandes problemas se as pequenas coisas, quando ele já explodiu ou quando as pequenas coisas não apareceram. Então a gente foi entendendo que muitos dos casos difíceis que a gente estava lidando, a situação já vinha acontecendo durante um bom tempo. Então a reflexão começou, poxa, mas se já vinha acontecendo, por que não apareceu antes? Então, como é bom fazer perguntas, né? Porque como a gente poderia enxergar antes? Por que a pessoa não se expressou antes? Porque se a gente conseguir lidar com os problemas logo que eles estão acontecendo, talvez a gente também tenha a oportunidade de ajudar a pessoa que de repente está tendo uma atitude que não é legal, de aprender, de refletir antes que o problema aumente, antes que não tenha muita solução, e antes também de que o sofrimento seja muito alto. Então, quando a gente viu isso, a gente falou, primeiro as pessoas precisam se expressar. Então, se expressar, elas precisam se sentir seguras. Olha como tudo vai ficando conectado com o ambiente onde essa confiança é fundamental. Né? Então, estrategicamente, com apoio institucional, a gente tem cada vez mais
procurado se aproximar de forma mais humana, gerando abertura para que as pessoas se expressem rapidamente. Quanto mais elas se expressam rapidamente, a gente consegue tratar situações mais no começo. Muitos casos também, ao a gente tratar no começo, a gente fala, poxa, mas espera aí, aqui tem uma oportunidade na comunicação, a gente vai ajudando a gerar uma capacidade, muitas vezes, da própria pessoa lidar com o problema. É um processo de aprendizado também, né? A comunicação é um exercício, dá para treinar, dá para estudar muito comunicação como um processo ativo de gerar segurança. E quanto mais a gente foi se colocando dessa forma disponível para que as pessoas pedissem ajuda, a gente conseguiu enxergar mais rapidamente os problemas. E aí, dado é fundamental em tudo, né? Informação, usar as informações de forma propositiva também é um objetivo do interno nosso. E a gente foi usando esses números, esses dados para falar, peraí, aqui tem uma concentração de determinado problema, de uma determinada situação. Será que a gente não pode, junto com os demais áreas, tem uma parceria muito forte com áreas de desenvolvimento, com a área de pessoas dentro do banco, com o intuito daí sim da prevenção, ou seja, a gente vai ouvindo as pessoas, vai tratando as situações, mas por que não usar o que a gente está vendo aqui como uma forma de desenvolver, de instruir, de ensinar? Então, para mim é um princípio fundamental desde que eu entrei. Vamos aprender com os casos, vamos lidar com o caso, mas vamos juntar essas informações, essas situações para educar. E nesse processo a gente consegue dar dicas mostrando os problemas, como que a gente lida com eles para que a relação melhore. Então, a gente usa profundamente os dados e as situações para levar nas áreas, com apoio sim da liderança, com o olhar de ajudar a evitar os problemas. E é incrível o quanto isso gera de muita gente levantar, cara, não percebia tal situação, não faço com intenção. Eu acho que, eu gosto sempre de falar nesses papos, Edu, eu gosto de dizer o seguinte, o ser humano é do bem. Eu acredito profundamente que o ser humano é do bem, até uma forma de pensar como cidadão. Tem um livro que chama Humanidade, que eu gosto sempre de reforçar, porque ele lida até com... Ele demonstra ou tem uma teoria do quanto até em momentos de guerra, em situações do ser humano tem fundamentalmente o princípio de querer fazer o bem, mas muitas vezes ele não percebe o impacto. Ele vai entrando numa dinâmica de intensidade emocional, de reatividade. Então, ter a capacidade ou ter alguém que te ajude, você tem que estar aberto, você tem que querer aprender, mas ter alguém que te traga insumos, dicas, te ajude a evitar e prevenir situações, é um processo de... Eu acho que assim, humano e generoso, porque é assim que a gente evolui, né? Se eu te ajudo, você também vai estar mais propenso a me ajudar, então é sempre aquela jornada de vamos tentar juntos construir um banco melhor, uma sociedade melhor. Sem dúvida, e isso até me faz trazer um ponto onde nós nos conhecemos, né? Que infelizmente faz pouco tempo, não faz tanto tempo, mas a maneira em que nós nos aproximamos, para mim, foi muito impactante, né? Porque a Atma foi contratada pelo banco para apoiar um processo de transformação cultural. O banco está fazendo esse que é até onde eu saiba, o maior programa de transformação cultural da América Latina. São 12 mil líderes, né? Todos gerentes do banco, todos coordenadores do banco, toda a média liderança do banco, num programa muito intenso. E, para minha grata surpresa, a parceria com você e com a sua área foi fundamental, porque em outros clientes, em outras áreas, em outros contextos, uma área de ombudsman pode ser uma área mais processual e menos proativa e menos presente no desenho dessas soluções educacionais e de liderança, como você falou. Então, ter o apoio da tua equipe, tão mergulhado no processo, nos ajudando, inclusive, a preparar e a culturar, no melhor sentido da palavra, as consultoras e os consultores da Atma, na linguagem apropriada do banco, na cultura Ituber. Então, foi uma parceria muito interessante, porque mostra os desafios da liderança e como essas coisas se comunicam, como
ser líder no banco hoje requer elementos muito diferentes. E aí, para minha grata surpresa, nós trabalhamos, por exemplo, o tema segurança psicológica há muito tempo na Atma, usando diversos autores. Um dos autores que a gente mais gosta de utilizar é o Timothy Clark, e perceber que você se especializou bastante, esteve com ele, fez formações com o Tim Clark e já atua na divulgação desse tema para a liderança do banco. Foi uma sinergia muito importante que eu queria também pontuar e te escutar. Como esse papel de escutar as pessoas e de perceber que a segurança psicológica, para eles poderem se abrir e utilizar adequadamente o canal, faz diferença no dia a dia, no clima, nos resultados do banco. Boa. Ó, a primeira, Edu, acho que a gente nunca falou disso, mas a gente teve mais contato agora, mas só como é legal a gente ver essa jornada. Eu aprendi lá atrás, eu participei de treinamentos com vocês lá quando estava começando no banco, então a gente é muito grato pelos aprendizados. A gente chegou e foi evoluindo à medida em que a gente estava aberto, e então quando voltei a lidar e ter contato com vocês, já era um reforço. Oh, que legal, me lembro do Edu lá atrás me ajudando ou me ensinando nos diversos treinamentos como líder, então é muito legal ver essa parceria, assim que a gente evolui, né? Agora, poxa, esse projeto que a gente está, primeiro, poder ajudar a impactar 11 mil pessoas, sabendo que elas impactam 90 mil, é isso que vale a pena, né? Eu falo que liderar tem a ver com esse prazer de influenciar pelo exemplo as pessoas, então tem sido uma jornada enorme. E eu vejo, assim, de uma maneira muito, muito clara para mim que, sim, o ombudsman, os canais de denúncia muitas vezes ficam muito mais focados no tratar o caso, a situação, e sem um olhar propositivo, mas eu não consigo nem imaginar o quanto não faria sentido não ter essa postura ativa de, com tanto insumo, com tanta oportunidade, ouvindo as pessoas o dia todo, não usar isso como um lado propício para ensinar, para levar aprendizado, tal. Então, eu acho que é assim algo que tem feito a diferença, mas eu acho quase como, para mim, é uma obrigação, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar. Eu penso muito nessa busca generosa. Eu aprendo todos os dias e eu aprendo à medida em que eu também tenho a oportunidade de que outras pessoas me tragam mais insumos. Então, é legal sim a parceria, mas para mim é quase como, eu não consigo pensar diferente, né? Então, eu acho que é assim que as empresas vão se reconstruindo, vão se transformando. E eu acho que eu pessoalmente, como líder, eu tenho sido um líder melhor à medida em que eu tive o privilégio de ter contato com pessoas que foram me dando toques, me fazendo críticas, me ajudando a enxergar os meus erros. E, primeiro, eu precisava estar aberto. Várias vezes eu não estava, né? Acho que também a gente tem que ter Como é difícil, né? Um processo efetivo de estar aberto, de ter conexão com as nossas próprias oportunidades. Mas toda vez que eu consigo enxergar os erros, eu falo que bom que eu estou tendo a oportunidade de alguém me dar um toque, uma dica, uma oportunidade. E quando eu olho para o Ombudsman, quando a gente leva isso junto com o projeto, com toda a estrutura ali de pessoas, usando as informações, usando os aprendizados para ajudar a prevenir, pô, isso é um processo efetivo de aprendizagem, e a aprendizagem é essa humildade efetiva. Então, acho que é assim que a gente tem construído e reconstruído continuamente o banco, né? Vou fazer um parêntese e te devolvo. A gente volta lá para a segurança psicológica. Porque eu acho que é muito importante, e eu descobri no banco, ali nas interações com o banco, né, dos incentivos do banco para diversas iniciativas é o prêmio Walter Moreira Salles, que é um prêmio, é um Oscar interno no banco. Eu já acompanhei muitas edições, e o quanto as pessoas e a liderança do banco se comprometem, se engajam com fazer melhorias em diversas áreas, né? E eu sei que até uns anos atrás existia um prêmio específico para liderança. Se você está aí falando, eu sei que você foi um dos que ganhou o prêmio Walter Moreira Salles como líder. Então, além do teu papel no dia a dia,
institucional, vamos dizer assim, você como líder teve esse reconhecimento dentro do banco, então queria também, Obrigado. junto com segurança psicológica, que em algum momento também você trouxesse como foi essa experiência de ser premiado dentro do banco como um modelo. Lógico que tem muitos modelos dentro do banco, mas, enfim, você foi Obrigado. Assim, premiado, né, nesse sentido. É um privilégio, né? Foi um momento especial, foi em 2016 e a gente tinha essa categoria também de liderança e o quanto a gente se esforça, o quanto a gente se dedica, o quanto tem que valer a pena e ter o privilégio de ser reconhecido, eu sou muito grato, né? Tem o esforço individual, mas eu falo que esse prêmio de liderança lá atrás, ele foi, para mim, fundamental reconhecer a equipe, né? Eu me lembro quando eu subi no palco, o quanto o meu objetivo fundamental era assim, eu preciso com que todos que me fizeram estar aqui, eu estou representando o grupo. Então, me lembro que parte do que eu falei foi assim, eu estou representando um grupo de pessoas, eu tenho certeza que estão felizes. Como é bom você poder representar e ainda as pessoas se orgulharem. Então, a jornada de você não ganha nada sozinho, né? É isso que eu quero chegar, né? Para chegar ali foi uma jornada contínua de erros e acertos, de ouvir feedbacks, de ter conversas claras, para representar um grupo que estava naquele momento tendo uma conquista com base na entrega, na abertura. Então, para mim, acho que é fundamental essa clareza, nunca é sozinho, né? E é até legal ver a evolução cultural também do banco, né? O prêmio de liderança, ele existiu até 2, 3 anos atrás, e ele, na nossa transformação cultural, a gente tem uma dos territórios que a gente fala da cultura é o vamos de turma. E olha que legal, né? A importância do coletivo. O banco não tem mais a categoria liderança para reconhecer uma pessoa, mas tem a categoria do prêmio vamos de turma. Para reconhecer o melhor grupo de pessoas que conseguiu juntar ou desenvolver um projeto unificando a maior parte de pessoas, de áreas de transformação coletiva. Acho que até um bom exemplo de um processo de transformação cultural, né? Então, acho que fala sobre isso, né? Então, é muito legal ver como hoje o Vamos de Turma representa essa nossa busca de vamos nos ajudar mais? Vamos estar disponível? Vamos ser claro, franco e transparente, mas vamos de turma, né? A gente gosta de falar assim. E para fazer a conexão com segurança psicológica, eu tenho um olhar primeiro que a gente precisa ajudar, né? E ajudar tem a ver com entender que não é simplesmente ter uma mudança da forma, ser mais respeitoso. Eu acho que a gente também precisa tomar muito cuidado e não achar que as questões são muito pendulares, né? Que de repente você é de um jeito e você vai para o outro lado. Eu acho que isso não existe ou é ilusório. Ilusório até porque a gente é o que é, né? Então a gente vem de uma jornada, vem dos nossos aprendizados e a gente continua repetindo comportamentos. Às vezes a gente para, a gente fica mais impactado, a gente muda um pouco, mas a gente volta a ser o que é. Por que eu falo disso? Eu fui entendendo o quanto a gente precisava, como líder, ter um apoio para mudar comportamentos. E assim, a gente não muda um comportamento de uma hora para outra, como eu falei, depende das nossas recorrentes atitudes diárias, um conjunto de habilidades que vão virando atitudes, essas atitudes vão virando hábitos. E assim a gente promove um ambiente melhor. E pensando muito nisso ao longo do tempo, do quanto via líderes, né? Eu fui treinado num contexto, num ambiente, tá? E de repente você está numa sociedade onde agilidade, mudança, conexão, né? Sempre tem temas novos, mas a gente está nesse momento, um ambiente de conexão, de abertura, rapidez, ágil, né? Acho que tem uma palavra que representa muito a transformação, né? O mundo digital, o mundo conectado. Eu via muitos líderes. Então, assim, poxa, eu entendo a necessidade de mudar, entendo o quanto a gente precisa, mas eu não sei muito bem como fazer. E eu acho que isso é muito humano e genuíno à medida em que a gente vem de uma formação, deu certo até aqui, como é que você faz para mudar? E nesse mesmo momento, tentando refletir como a gente ajudar, apoiar, eu tive o contato com o conceito de segurança psicológica que para mim foi um
uma clareza do quanto promover um ambiente onde as pessoas se expressem sem receio tinha muita conexão com o que eu estava vendo no dia a dia também, nos problemas de, poxa, se as pessoas não se expressam rápido, às vezes o problema é tão grave a ponto de levar situações críticas, até um desligamento de comportamentos inadequados. Mas o conceito de segurança psicológica foi um vislumbre de entender, olha, a gente consegue promover um ambiente onde as pessoas se sintam bem, seguras, felizes, saudáveis, falando rápido, discordando, promovendo inovação por meio de conversas francas e genuínas. Mas a gente precisa praticar. Então, para mim, o conceito de segurança psicológica, o mais relevante não adianta só entender o objetivo, preciso me esforçar. Para mim, o esforço é fundamental. Eu gosto de estudar, né? Eu acho que essa jornada tem que ser muito atrelada a uma busca contínua de evolução. A segurança psicológica, para mim, se traduz em uma série de práticas, sim, papel do líder, mas papel de todos. A gente também confunde, Claro. assim, né? Sempre papel do líder, papel de todo mundo. Eu sempre falo, vamos ajudar os nossos líderes, né? Ter empatia com os nossos líderes. Mas, obviamente, o líder tem um impacto, exemplo, e a segurança psicológica tem uma série de princípios em que, se você, de forma recorrente, promovê-los, aquilo vai criando um ambiente mais saudável, onde as pessoas vão se sentindo seguras, vai virando hábito, e ao virar hábito, o ambiente fica mais propenso às pessoas se expressarem. Quando a gente se expressa rápido, além, de novo, a gente se sentir melhor como ser humano, saudável, a gente evita com que os problemas cheguem no cliente, no final. Acho que esse também é um fator muito estratégico. Essa centralidade, né, no cliente nunca está fora das decisões do banco, né? E a centralidade, assim, entender o foco no cliente não quer dizer que a gente não vai ter problema, vai ter processo. É o contrário, saber que vão ocorrer erros, situações, mas quanto a gente mais rápido for identificá-los, menos eles vão chegar no cliente. Como é que você faz para identificar o erro? Ou um problema que está acontecendo, ou a dificuldade de inovar, se você não tem um ambiente onde as pessoas não tenham receio de se expressar, que tragam uma dúvida, tragam uma ideia, uma sugestão sem ninguém dar uma risadinha, né? Então, o ser humano é um ser, nós somos seres intrinsecamente emocionais. Então, entender o quanto eu preciso estar seguro para não me envergonhar ao fazer uma crítica, ou a discordar, ou achar que eu vou ser punido, eu não vou conseguir efetivamente falar rapidamente. Então, eu acho que esse conjunto de questões que levam ao ambiente seguro tem a ver, acima de tudo, com prática. Então, eu tenho um olhar importante, assim, não adianta só falar de conceito, ambiente seguro. O que você está fazendo para promover ativamente, dia após dia, nas recorrentes atitudes diárias, um ambiente mais seguro? Eu queria trazer que uma das coisas que eu tenho muito orgulho é que o processo de escolha do banco, quando contratou a Atma para esse processo de desdobramento da jornada de transformação cultural, aconteceu... E o banco trouxe isso, né, pela visão que a Atma tem de que o líder é um designer daquilo que ele vai trabalhando. Ou seja, mais do que apenas isto é certo, isto é errado, lógico que não estamos falando de ética, estamos falando das questões do dia a dia, essa visão de design, onde o líder tem um ajuste de foco e faz ajuste de rota, permite um olhar mais amplo para o erro. E quando a gente olha o processo e o programa de transformação cultural, por exemplo, o nosso time de consultores se baseia e inspira muito a liderança do banco a continuar utilizando, né, o e-book de como lidar com erro, que foi desenvolvido lá também no começo do processo de transformação cultural, com anexo e com o banco, aonde esse e-book traz temas que já vão ajudando a liderança a perceber que o erro não é mais aquele lugar de isto ou é assim ou é assado, né? O mundo é muito mais complexo hoje do que era. Então, um dos temas de liderança, eu também acho que é como navegar nessa complexidade com ferramentas mais ágeis e mais amplas de liderança, onde é menos comando e controle e muito mais um aprender coletivo, como você trouxe,
entregar resultado coletivamente, e o Vamos de Turma fala muito sobre isso, né? Perfeito, Du. E você vê, a gente tem procurado como banco, nessa jornada de transformação cultural, que não adianta só falar onde a gente quer chegar, a gente precisa, e isso tem sido esse exercício, esse investimento tão grande em ajudar com práticas, com desenvolver um e-book que tem uma série de ideias, ferramentas, estudos, ou seja, eu acho que tem sido muito legal esse momento dessa transformação, onde a gente não está só falando onde a gente quer chegar, mas a gente falando do como, né? E acho que essa humildade de vamos aprender com o como, vamos se conectar, vamos mudar comportamentos, ela traz essa questão mais, acho que conectada com as pessoas, né? E quando você fala da escolha da arte, eu trago um lado bem talvez simples de dizer assim, de vocês também trazem um olhar humano, e eu acho que essa mudança, né, essa mudança de um contexto do diretivo, de uma sociedade que era muito comando e controle, tem a ver com saber lidar com as pessoas, com a humildade, a tranquilidade de estar tudo bem, né, de admitir um erro, de saber se conectar, mas com a certeza de que, tem um contexto onde a gente precisa continuar conseguindo ser firme, claro, mas sabendo ter a humildade de gerar proximidade com o outro. E eu acho que isso passa por ouvidos, fazendo uma conexão, assim. Talvez a minha busca ao longo do tempo, um aprendizado maior, como é difícil ouvir, né? E de uma sociedade onde a gente foi treinado para ser rápido, para dar soluções, a capacidade e a calma, a serenidade em saber ouvir, em fazer boas perguntas, em gerar segurança para que o outro se expresse, é um conjunto, né? Não acontece de uma hora para outra. Então, acho que vocês têm ajudado a gente a traduzir para os líderes e, consequentemente, para todo mundo, essa calma, essa coisa ser humano, assim, vamos olhar no olho, vamos entender o quanto isso é o que gera um ambiente onde as pessoas consigam ter conversas até mais difíceis, mais duras, e acho que é um bom gancho também. A gente tem vinculado muito conceitos de segurança psicológica com, por exemplo, confiança, comunicação. Acho que tudo passa no final por se comunicar melhor, né? A capacidade de se comunicar, que é algo que é tão intrínseco, mas a gente não entende muitas vezes o quanto a gente se comunica de forma, né, fazendo já uma boa conexão com a comunicação não violenta, a gente se comunica julgando, a gente se comunica atacando, e não tem intenção, né? E a gente fala tanto disso, né? Independente das nossas intenções, a gente impacta as pessoas. E quando a gente começa a aprender um pouco mais sobre isso, a se comunicar, não querendo afetar o outro, ou entendendo que a gente afeta, a gente muda, tem meios de mudar a maneira como a gente se expressa para que o outro não reaja, fugindo ou contra-atacando, que todo mundo sabe como o cérebro acaba reagindo, mas com o foco em se conecte com o impacto que você causou para que te dê a oportunidade também de evoluir, e a gente assim vai criando um ambiente de ganha-ganha efetivo. Então, você vê, não adianta a gente querer falar disso, de uma comunicação diferente, que passa pela vulnerabilidade, por saber se expressar melhor, sem a gente entender a importância do ser humano, de entender que está tudo bem falar de sentimento, que não dá para deixar ele em casa, e isso não é fraqueza, é força. Então, esse conjunto de conceitos que a gente vem, que o banco vem evoluindo, tem a ver com o ambiente, mas entendendo mais o ser humano. E quanto mais a gente está numa sociedade tão digital, tão transformacional, tão rápida, a gente tem a clareza que, mas no final estamos falando de um ser humano. O ser humano, ele precisa... É simples. Ele é simplesmente um ser humano emocional, de novo, que precisa se sentir conectado com o outro. Sem conexão não há confiança, né, como a gente sempre fala. Quando a gente começa essa jornada, né, de liderança no banco, é muito interessante ver como os líderes, as líderes ali presentes se assustam um pouco, porque a gente diz, vocês estão entrando numa jornada, é uma jornada intensa, são 3 meses em geral,
temos 2 imersões de 2 dias cada, tem processos assíncronos, síncrono online no meio do caminho, algumas atividades propostas, mas o que a gente diz é a síntese desta jornada são conversas. E faz uma pausa dramática, né? E ali o pessoal fica assim, como assim? Tudo isso aqui nós vamos fazer só para conversar? E aí o que a gente traz é isso, a nossa crença na Atma é que a liderança é conversacional. Então, isso que você traz, óbvio, faz muito sentido para nós, porque o processo de liderar, cada vez mais, é um processo de saber que nas conversas a gente gera compromisso, nas conversas a gente gera um espaço para saber o que importa cuidar coletivamente, e isso é sobre ser mais vulnerável, estar mais aberto. Então, no final do dia, eu acho que os aspectos de liderança hoje, acho que eles nos aproximam disso, né? De algo que pode ser mais calmo, mais coletivo. Acho que um tema que eu também quero te perguntar, tem 2 coisas que eu ainda quero te perguntar daqui a pouco. Um grande desafio seu, que você perceba, enfim, de liderança ou como líder, e tem uma outra questão que é como que a gente trabalha no dia a dia sabendo com que a saúde não é mais apenas sobre saúde mental. Esse é um tema muito atual, muito importante, que a gente dá muita atenção, e no banco também. A gente está, nesse momento, desenvolvendo um programa de saúde mental para o banco, que deve acontecer em breve, mas mais do que isso, tem um lugar de saúde social, e que envolve várias coisas. Por exemplo, a volta do banco, em alguns momentos, para um ambiente presencial de novo, não apenas o remoto. Então, para lá de comando, controle, qualquer outra ansiedade que pudesse haver pós-pandemia, o que a gente percebe é que existem espaços de saúde social, dessa conexão do coletivo, né? De novo, a gente fala do vamos de turma, que também são muito relevantes, né? Então, queria te ouvir sobre essa questão do que, para você, saúde social, esse coletivo impacta na liderança do banco e fora do banco, do que você percebe. E aí depois eu te pergunto sobre um desafio. O que me veio de cara na cabeça é uma correlação com o esporte. Eu gosto de pensar no esporte coletivo como algo que tem muito a ver com uma jornada dentro do banco, de uma equipe, por exemplo, para atingir o seu resultado, né? A gente conhece o esporte, né, coletivo, e tem claro que assim, não adianta, se você tiver um craque, um grupo que não está bem, ele pode fazer vários gols, mas o time não vai ganhar, né? Agora, não adianta também ter um grupo que não se esforça, não tem um foco, que não está bem em casa. Ou com o técnico. A relação com o técnico não está adequada, não se expressam, estão brigando. Ou seja, para o resultado final dar certo, e assim, o esporte é tão, né, assim, o esporte de alta performance exige claramente um conjunto de fatores, né? Quanto mais a gente vê hoje, tem o psicólogo, tem a capacidade de a alimentação, a conversa, os processos decisórios, o olho no olho, a confiança, tem o esforço genuíno em se dedicar e treinar. Acho que o esporte também tem um lado dessa humildade. A gente vê os grandes craques em geral sempre falam, né, eu me esforcei, errei não sei quantas vezes para acertar. Então, eu acho que isso demonstra que a gente, para atingir um resultado de longo prazo, acho que esse é um fator relevante, tem a ver com algo, é um conjunto. Eu tenho que cuidar, eu tenho que estar bem, eu preciso ouvir, eu vou ter problemas, eu vou ter alguém que me apoia, eu vou ter conversas difíceis, mas eu vou entender que elas estão atreladas à busca de um resultado coletivo, eu vou suprir a falta de um determinado momento, eu vou confiar profundamente
no meu líder, no técnico, né? Uhum. Então, naquele momento das dificuldades, eu vou ter alguém que eu olho no olho e tá ali junto para direcionar, para me dar mais segurança. Então, dentro do trabalho é isso também, né? Então, a gente tem visto quanto ao longo do tempo, e eu acho que tem permeado não só o banco, mas as empresas, assim, a saúde é fundamental. Né? Uhum. Não adianta, eu não consigo tomar decisão, pensar de forma rápida, encontrar soluções, se eu estou não cuidando de mim. Então, Uhum. e não dá para separar as coisas. Então, tem momentos da vida onde a gente precisa, obviamente, ter um apoio, saber que eu preciso, óbvio, né? Não é fácil, a vida sempre vai ter seus problemas, eu vou ter que me dedicar mais aqui e ali, mas eu tenho momentos que eu vou sentir que a minha empresa Uhum. também me permite conciliar e ter flexibilidade com as minhas situações. Quando a gente vê isso, vai criando uma reciprocidade, essa reciprocidade faz com que o resultado venha, né? Então, Uhum. é a confiança de que cuidar de cada momento, perguntar cada vez mais, que tem interesse genuíno pelo outro, estimular que as pessoas cuidem de si mesmas. Eu falo aqui, na minha equipe no Ombudsman, a gente sempre fala, vamos cuidar da gente, cuide de Uhum. você, faça um esporte, Uhum. respire fundo, né? Porque uma equipe de Cuide alta das... performance, a gente tem a ilusão no mercado, às vezes, que a equipe de alta performance é aquela que entrega alta performance o tempo inteiro. E esquece que qualquer equipe de alta performance precisa, como você trouxe, alimentação, preparo, saúde anterior, descanso. Eu diria até do que para ter uma equipe que consiga ter alta performance recorrente, Uhum. implicitamente você tem gente que vai se substituindo, vai te apoiando, um compensa o outro, Exato. tem momentos de exceção onde vai estar todo mundo disponível, mas vai saber que vai ter um contraponto, um cuidado. Quando as pessoas percebem que os líderes e os colegas e os pares estão todos juntos se apoiando, no final o resultado está vindo. Uhum. Mas aqui, eu te ajudei, teve um dia que eu precisei mais de apoio, você estava ali me escutando, me empurrou, me segurou, o resultado continua vindo, É, talvez aí sim de forma por isso que recorrente, né? para Então, nós, ou pelo menos para mim, alta performance, mais do que uma métrica, é um estado de ânimo. Quando a equipe tem um estado de ânimo de alta performance, o resultado é uma consequência que acontece. Agora, se eu coloco a alta performance como métrica e meta em si mesmo, eu acho que é muito mais difícil o time compreender essas nuances e a complexidade do dia a dia. quando a gente está tenso, né, a gente tem aquela lógica, assim, a gente precisa estar focado, precisa estar, obviamente, atento, mas quando essa tensão passa de um limite, a gente, obviamente, quebra, não consegue evoluir. Então, eu acho que a vida é assim, né? A vida não é 8 ou 80. Tudo que a Uhum. gente vai para um lado ou para o outro, uma hora a gente está puxando a corda demais e não percebe que o sucesso tem a ver com contrapontos, com Uhum. apoio, com calma, com momentos de intensidade, com a Uhum. hora que você passou do limite, ter alguém que te dá o privilégio, a oportunidade de ir lá corrigir, pedir desculpa. Então, Uhum. essa jornada contínua de sucesso tem a ver com vamos para cá, vamos para lá, evolui, pede E desculpa, ajuste. corrige, Uhum. chora, ri, seja claro, franco, duro quando Uhum. precisa, mas tem o privilégio de poder ter alguém que te ajude a continuar evoluindo. Claro. Você lida com a aprendizagem, né, Edu? Eu falo, para mim, assim, aprendizagem acima de tudo é ter o privilégio de conseguir enxergar aquilo que a gente não está enxergando, porque, Claro. obviamente, a gente não faz com intenção muitas das coisas, Uhum. mas quando tem alguém ali que está te ajudando a enxergar onde você pode ir mais para frente ou mais para trás, você Uhum. está aprendendo continuamente. Então, acho Sim. que aprender é essa jornada contínua, né? E depende da nossa atitude, da nossa Claro. abertura para que as Para pessoas isso. consigam efetivamente nos apoiar. E, Edu, para eu não deixar de complementar uma fala que eu trouxe aqui no Ombudsman, né, eu falo tem dois lados muito relevantes. Um lado é essa oportunidade enorme, como eu comentei, de conversar com pessoas de diferentes perfis, que isso me ajudou a entender mais sobre as pessoas,
e, obviamente, crescer como indivíduo, mas também, como tudo na vida, tem, como eu falei, o outro lado, é um papel muito solitário também, mas eu gosto de falar dessa ótica da solidão. E por que é solitário, né? Um processo onde a gente tem a questão da independência, a necessidade de tomar decisões sempre com as regras, com processos, mas eu não posso compartilhar, né? Então é um princípio, né? Não dá para ir lá conversar com um colega, vamos pensar juntos, vamos tomar essa decisão. Eu tenho que estar muito respaldado com regras, com processos. Tenho sim um apoio enorme do Milton, dos líderes do banco. Mas toda vez que eu penso no quanto eu não posso compartilhar com pares, eu acho que vale esse reforço para as pessoas. Toda hora que eu lembro disso, eu sinto falta dos meus pares. Eu sempre comento, né? Eu já trabalhei tanto tempo no crédito, na cobrança. É tão bom ter par. É tão bom ter pessoas que estão do nosso lado, que a gente pode conversar, discutir, brigar um pouco também, no sentido propositivo. Então, eu falo muito dentro do banco, vou falar aqui para todo mundo. Se você tem um par, seja grato por ele, manda uma mensagem, sabe? Faz um carinho, reforça o quanto é bom ter alguém que está do seu lado nos momentos mais difíceis, só para eu não esquecer disso. Até para a gente começar a encerrar, o nosso tema é sempre muito bom, quero continuar e te trazer de novo. Ao mesmo tempo, não queria deixar e não perder a oportunidade, né, de saber de você o que você encara ou percebe que foi um grande desafio, seja no papel de ombudsman ou de liderança, que desafio foi grande e que te trouxe um aprendizado relevante sobre isso, que você pudesse compartilhar com quem nos assiste, com quem nos escuta. A primeira coisa que me vem à cabeça é algo atual, assim, tem obviamente as nossas histórias, mas eu tenho um medo efetivo de normalizar situações. E eu acho que isso me traz uma busca, uma cobrança contínua de estar atento às mudanças, às transformações, mas a gente lida, né, no meu papel, toda hora com situações, com a necessidade de tomar decisões. Então, eu tenho um receio efetivo de não enxergar ou achar que eu sempre tenho clareza do caminho. Então, eu espero ter, e para mim é um desafio contínuo, né? Essa humildade de respirar e falar, olha, vamos ouvir mais, vamos ter mais contrapontos, vamos entender que não existe só um caminho, não tem uma única forma de fazer. Então, essa autocobrança é algo que tem momentos que é difícil, mas acho que ela me mantém alerta, sabe, porque a gente afeta a vida das pessoas nos processos decisórios. Então, acho que é ter essa humildade que me faz saber que eu erro, mas que eu espero conseguir enxergar os caminhos, ouvir mais. Acho que isso vai nos evoluindo, porque talvez quando eu olho para trás também, um grande aprendizado foi conseguir ter um pouco mais essa capacidade de ouvir, porque eu já errei bastante à medida em que eu não estava aberto ou talvez me defendendo. Então, quantas vezes, né, eu acabei levantando a voz, deixando que a minha ansiedade afetasse o outro. Eu faço até conversas em como fazer um desligamento respeitoso, acho que é uma jornada, mas eu também já fiz desligamentos no papel de líder, que eu olho e falo, poxa vida, eu não tive o cuidado devido e fiquei me defendendo. Então, eu acho assim, eu já errei muito, e eu continuo errando, mas eu espero ter o privilégio de que as pessoas me ajudem a enxergar os erros e que eu não tenha dificuldade, porque é difícil pra caramba. Eu falo aqui dentro de casa, né? A gente fala, no trabalho a gente tem uma busca. Quantas vezes é difícil em casa fazer isso com os filhos, com o contexto, não gerar um impacto nas pessoas que são mais próximas? Mas eu acho que meu maior receio, então, está atrelado a não conseguir enxergar. Então, eu espero ter a humildade de me exercitar continuamente para enxergar os erros e poder ter o privilégio de corrigi-los, né? Bom, você acaba de me lembrar o Michael Jordan no documentário dele, né? O pessoal fala, como é que você ganhou 6 títulos, NBA, etc. Eu falo, tudo bem, mas você não está contando quantas vezes eu errei, quantos passos eu errei, quantas cestas eu errei, quanto eu me dediquei. Então, te acompanhar e ver a tua jornada
para a gente é inspirador, por isso Imagino. também te convidei e tenho convicção de que as pessoas que estão nos escutando vão ter assim um olhar amplo sobre o teu papel, o papel do ombudsman no banco e, obviamente, quem quiser seguir o Ricardo também, ele tem uma participação nas redes sociais. Tivemos o privilégio de ter o Ricardo aqui, mas, óbvio, ele está sempre sendo convidado para outros podcasts, outras iniciativas. Então, te agradeço imensamente por ter compartilhado com a gente, né, esses aspectos. E a gente está muito próximo, eu estou bem feliz com isso, no dia a dia dentro do banco, nesse projeto e em outros programas. Então, obrigado e Obrigado. caso você queira também se despedir daí dos nossos ouvintes, fique à vontade. Primeiro, Edu, eu que agradeço, é muito bom te ouvir, me acalma também, então é sempre uma jornada que a gente vai aprendendo, então é tão legal poder ser convidado, mas sair aprendendo sempre, eu penso dessa forma, então saio muito contente, espero aí quem nos está assistindo ou vai assistir, que acima de tudo, e esse eu sempre falo dessa forma, você possa ter alguma boa reflexão, já vai ter valido a pena, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês e até um próximo episódio do Atma Talks.